Ele nasceu na pobreza, viajou com um grupo de pessoas com a mesma mentalidade e realizou milagres inacreditáveis, mas nunca realizou um único milagre em benefício próprio. Deu esperança aos desesperados, ensinou o amor aos odiosos, segundas chances aos perdidos e a visão aos cegos. Este homem transformou água em vinho, acalmou tempestades, ressuscitou os mortos e alimentou milhares com apenas alguns pães e alguns peixes. 2000 anos após sua morte, seus seguidores ainda afirmam que ele é o Filho de Deus, o Messias predito nas Escrituras judaicas. Mas quem realmente foi este homem? E por que milhões acreditam que ele é o Salvador do mundo? Esta é a vida de Jesus. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe um curtir e compartilhe e vídeo. Tudo começou em Belém, localizada na antiga província da Judéia, governada na época pelo rei Herodes, o Grande. De acordo com a Bíblia cristã, Jesus nasceu em uma caverna ou abrigo vazio perto da cidade porque não havia lugar para ele na hospedaria local. O ano exato de seu nascimento é desconhecido. Seu pai, José, era descendente do rei Davi, um elo direto na linhagem real que remontava a 1000 anos. Sua mãe, Maria, engravidou milagrosamente pelo poder do Espírito Santo. Logo após anunciar que estava grávida do Filho de Deus, ela foi visitada por 3 reis do Oriente, também conhecidos como os magos, que lhe trouxeram presentes de ouro, incenso e mirra. Na mesma noite, um anjo apareceu em seus sonhos, dizendo-lhes para voltarem para casa por outro caminho. Veja bem, o rei Herodes ouviu falar do nascimento do Messias judeu e, temendo que um rei rival pudesse tomar o seu trono, decidiu mandar matar todos os bebês do sexo masculino com menos de 2 anos. No entanto, a Sagrada Família fugiu para o Egito e mais tarde se estabeleceu em Nazaré, uma pequena cidade na região da Galileia. Durante sua infância, pouco se sabe sobre Jesus, exceto que, segundo a Bíblia, aos 12 anos, foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa e impressionou a todos com sua sabedoria. Já adulto, cresceu trabalhando como carpinteiro ao lado do pai. Um dia, enquanto orava no deserto, foi abordado por 3 homens que representavam os reinos das trevas, que o tentaram por 40 dias a abandonar sua missão e adorar Satanás. Uma vez tentado, Jesus resistiu e derrotou o diabo, e anjos vieram ajudá-lo e servi-lo. Por volta dessa época, Jesus começou a viajar por toda a Galileia, pregando as boas novas do reino de Deus, expulsando demônios e curando os doentes. Ele atraiu muita atenção e logo conquistou um grande número de discípulos, a maioria dos quais eram pescadores. Os 4 mais proeminentes foram Pedro, André, Tiago e João, que ficaram conhecidos como os filhos do trovão devido ao seu temperamento explosivo. Juntos, formaram uma comunidade e viajaram por toda a Galileia e regiões vizinhas, onde Jesus realizou inúmeros milagres. Um dia, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado em seu posto. Um cobrador de impostos era provavelmente um dos piores empregos da época, pois não só trabalhava para o Império Romano, como também era considerado traidor de sua nação. Jesus disse a Mateus para segui-lo e se tornar seu discípulo. Mateus deixou tudo para trás, seguiu Jesus e ofereceu um grande jantar, convidando todos os outros cobradores de impostos e pecadores para que Jesus pudesse ensiná-los e mostrar-lhes o caminho certo da vida. Os líderes religiosos e os estudiosos da lei criticaram Jesus por comer com pecadores, mas ele simplesmente respondeu que não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em outra ocasião, Jesus ensinava de um barco na praia, atraindo grandes multidões que queriam ouvi-lo falar. Usando uma parábola, explicou-lhes a importância da humildade e os alertou de que muitos tentarão entrar no reino dos céus, mas fracassarão. Então, enviou seus discípulos para pregar e curar.
Quando retornaram, ficaram muito felizes em contar ao seu mestre tudo o que haviam feito. Mas Jesus disse: vocês são 12, não são? Quero que percebam que coisa terrível aconteceu. É muito difícil para aqueles que não se arrependem de seus pecados serem salvos agora. Para escapar da multidão, Jesus levou seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Mas uma violenta tempestade se levantou e o barco começou a balançar. No meio da noite, Jesus acordou, acalmou o vento e as ondas e perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles lhe perguntaram: quem é então o Senhor dos ventos e das ondas? Pois até os ventos e as ondas lhe obedecem. A partir daquele momento, eles perceberam que Jesus não era apenas um grande mestre, ele era, na verdade, divino. Pouco tempo depois, chegaram à região de Gergesenes, onde Jesus curou um homem possuído por demônios. Este homem estava tão intensamente possuído que vivia nos túmulos e se cortava com pedras. Mas assim que Jesus ordenou aos demônios que saíssem, eles imploraram que os deixasse entrar numa manada de porcos. E ele concordou. Mas quando os demônios entraram nos porcos, estes correram violentamente para o lago e se afogaram. Os habitantes da cidade, vendo o quão perigoso Jesus era, imploraram que ele fosse embora. Apesar de seus enormes poderes, Jesus tinha grande compaixão pelos doentes e sofredores. De fato, a maioria de seus milagres consistia em curar os doentes e ajudar os pobres. Certa vez, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos estendeu a mão e tocou a borda de seu manto. Ela sabia que se conseguisse se aproximar o suficiente de Jesus, seria curada. Imediatamente, a fonte de seu sangramento secou e ela se sentiu curada novamente. Jesus então perguntou: quem me tocou? Ao ouvir que alguém havia sido curado, chamou a mulher à frente e elogiou sua fé. Em outra ocasião, um homem chamado Lázaro morreu e foi sepultado. 4 dias se passaram desde então, e Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ir à Judeia para ver Lázaro. Mas Tomé disse: Mestre, sabemos que Lázaro está morto, e aonde quer que vás, estamos prontos para te seguir. Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo quando morrer. Quando chegaram ao túmulo de Lázaro, Jesus pediu que a pedra que bloqueava a entrada fosse removida. Então, orou a Deus, agradeceu-lhe por ter ouvido e gritou a plenos pulmões: Lázaro, venha cá para fora. Quando o morto saiu, ainda cheirando a morte, mas envolto em faixas de linho, os que estavam por perto não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Muitos creram em Jesus ali mesmo, e alguns até contaram aos fariseus sobre o milagre. Mas nem todos ficaram felizes com os milagres realizados por Jesus. Os principais sacerdotes e os fariseus, vendo que ele tinha muitos seguidores, começaram a conspirar para matá-lo. Depois de ouvirem que Jesus havia ressuscitado Lázaro, decidiram que finalmente era hora de agir. Jesus então teve que fugir da cidade de Jerusalém para um lugar chamado Efraim, onde continuou a pregar e realizar milagres. Certa noite, enquanto orava no jardim do Getsêmani, ele foi visitado por um de seus discípulos, que lhe perguntou por que ele parecia tão triste. Jesus lhe disse: Minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie. Mas quando voltou um pouco mais tarde, encontrou Pedro e os outros dormindo. E disse-lhes pela segunda vez: O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Na terceira vez, ele foi embora novamente, e quando voltou, encontrou-os dormindo novamente. E disse-lhes: Vocês não puderam ficar acordados comigo nenhuma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Depois disso, Jesus foi preso.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e mande esse vídeo para uma pessoa que sempre está ao seu lado. Fique com Deus.